Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quero convidar você para abrir o exemplar da Bíblia Sagrada neste momento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15 e o versículo de número 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15 e o verso 16. Enquanto você procura pela referência, eu quero aqui ser grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar convosco na noite deste dia, com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus esta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos, que nos confiou e também nos fez o convite para estarmos aqui. Que Deus continue abençoando a vossa vida, o ministério, a igreja do Senhor que está sob seus cuidados, a todos os obreiros aqui da sede também, o evangelista irmão Wellison, o evangelista irmão Rosemiro, os demais amigos e companheiros que estão aqui em cima desta tribuna. Glória a Deus. Tudo que o pastor Luiz fez aqui está na orientação de Deus. Às vezes o pregador, concernente ao horário, ele fica meio agoniado quando alguém toma o tempo da palavra com outra coisa. Mas quando é algo de Deus, quando é Deus falando, nós damos glória ao nome do Senhor e entendemos que é a vontade de Deus. Então Deus seja louvado e glorificado esta noite. E aquilo que o pastor falou já era a palavra que Deus havia colocado em meu coração ainda esta tarde. Está tudo aqui rascunhado sobre a garantia do nome de Jesus. E uma das garantias do nome de Jesus que eu anotei é que o nome de Jesus nos dá autoridade, conforme está em Marcos capítulo 15 e o versículo de número 17. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui em João capítulo 15 e o versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Podeis tomar o vosso assento, por favor. Meus queridos, eu quero ficar apenas com a última parte do texto que lemos, que diz assim: E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Como eu disse, eu quero falar esta noite, no tempo que nos resta, sobre a autoridade no nome de Jesus. Todos nós sabemos que o nome de Jesus é o nome mais lindo, é o nome mais sublime, é o nome mais amado de todos os tempos e de todas as épocas. Desde os tempos mais remotos, os homens traçam um conceito sobre quem é Jesus. Há muitas religiões com os seus diversos pensamentos sobre a pessoa de Cristo. Até mesmo a ciência, a filosofia, eles tentam descobrir quem é o Senhor Jesus. Para muitos, ele foi apenas um mentor de uma grande religião que existe hoje na terra. Para os filósofos, ele foi apenas mais um dos pensadores que passeou pelas terras da Palestina. Para muitos, ele foi apenas um sacerdote que passou pelas religiões judaicas.
Todavia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus, ele não foi apenas um sacerdote, ou um mentor de uma grande religião, ou até mesmo um filósofo. Jesus, certa vez, ele lançou uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: o que os homens pensam a respeito do Filho do Homem? Os discípulos olharam para Jesus e lhe responderam: ora, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus, agora voltando a mesma pergunta para os seus discípulos, ele disse: e vós, que dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra naquele momento, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: disseste bem, Simão Bar-Jonas, quem te revelou não foi a carne e nem o sangue, mas o Espírito do meu Pai que estás nos céus. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos a real e a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, através da sua obra, ele nos deixou algumas garantias através do seu nome poderoso. O apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11, ele falando sobre a obra de Jesus e a sua exaltação e glorificação, ele escreveu dizendo que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um poder intenso, há uma autoridade fenomenal, delegada, outorgada e conferida através do nome de Jesus. E a primeira garantia dentro da Bíblia Sagrada que eu encontro é que o nome de Jesus é garantia de justificação. Sim, senhores, o nome de Jesus, ele nos garante justificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5 e versículo de número 1, ele diz assim: porque através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus, nós fomos justificados gratuitamente por meio da fé, através de Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus, ele é garantia de justificação. Ora, todos nós estávamos sentenciados à morte, todos nós estávamos sentenciados ao inferno, éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, nascidos e concebidos através do pecado. Nós todos estávamos como que num corredor da morte, éramos réus do inferno, estávamos debaixo do jugo do pecado. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte,
Então todos nós estávamos sentenciados à morte, estávamos debaixo da maldição do pecado. O pecado nos dominava e tínhamos como Senhor da nossa vida o próprio diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós que outrora estávamos no corredor da morte, sentenciados ao inferno, Jesus, ele se apresentou como nosso advogado, trazendo-nos o alvará de soltura, de liberdade, e dizendo diante de Deus: eles não devem mais nada, porque a dívida já foi paga, e agora eu os apresento como justos diante de Deus. Hoje nós estamos na posição de justos e de justificados, não devemos mais nada, porque a nossa dívida foi paga, foi cravada na cruz, através de Jesus Cristo, seu Filho. E é por isso que o apóstolo João escreve: filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o seu Filho. Quantos aqui esta noite já foram justificados por Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós passamos de sentenciados à morte à vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nome de Jesus, não obstante ser garantia de justificação, o nome de Jesus também nos traz garantia de libertação. Aleluia, sim, senhores. Quando nós olhamos para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, mais propriamente no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui registrado a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele desce para a região da Macedônia, chegando então em uma das primeiras cidades daquela região, conhecido como a cidade de Filipos. Esta cidade, ela recebeu este nome porque ela foi fundada por um grande imperador grego, conhecido Felipe II da Macedônia. Daí então ele colocou o nome desta cidade de Filipos. Era uma pequena colônia romana. E agora o apóstolo Paulo, ele chega ali na companhia dos seus companheiros. A Bíblia notifica apenas Silas, mas segundo a história estava na companhia de Lucas e Timóteo também. A Bíblia diz que eles se reuniam à margem do rio. Por quê? Porque segundo a história, um grupo de mulheres, elas se reuniam ali à beira do rio para buscarem ao Senhor, para debaterem sobre a palavra de Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele desce com os seus companheiros ali para as beiras dos rios, e ali eles começam a pregar a palavra, a anunciar o reino, o evangelho. E uma daquelas mulheres, que não era ali de Filipos, mas estava ali de passagem, era uma mulher rica, ela tinha uma residência naquela cidade. A Bíblia diz que ela se chamava Lídia. Ela era uma mulher da cidade de Tiatira, da região da Ásia Menor. E a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. Era uma mulher rica, era uma mulher abastada, porque a púrpura era um tecido de muito valor naquela época, que vendia por um preço muito
caro, e ela tinha um alto lucro com a venda da sua mercadoria. A Bíblia diz que ela, ouvindo a mensagem, ela constrangiu em seu coração em aceitar a Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que ela chama Paulo e os seus companheiros para que ficassem hospedados na sua casa. E ela disse: agora vocês vão ficar na minha casa, eu os receberei dentro da minha residência. Agora Paulo já tinha uma casa, já tinha uma cama para dormir, para reclinar a sua cabeça, para passar a noite junto com os seus companheiros. E a Bíblia vai dizer que, saindo Paulo da casa de Lídia e indo até o lugar da oração para buscar ao Senhor, ali à beira do rio, uma outra mulher, que agora a Bíblia apresenta como uma jovem, uma pitonisa. Para o povo de Filipos, aquela jovem era uma adivinhadora, possuía um espírito de adivinhação. Era conhecida na mitologia grega como uma pitonisa. Pitão, para os gregos, era uma serpente de 100 cabeças que vomitava fogo da sua boca. Mas isto era na mitologia, mas para nós que somos espirituais e entendemos o mundo espiritual, sabemos que o que estava na vida daquela jovem não era um espírito de adivinhação vindo ou proveniente das mitologias, mas ela estava possuída por demônios. Uma legião de demônios havia apoderado da vida daquela jovem, e através do poder dos demônios, ela adivinhava o que ia acontecer na vida das pessoas. E muitas das coisas que ela adivinhava sucedia, acontecia, e isto trazia credibilidade para o reino das trevas. E como é que funcionava a artimanha de Satanás? Ela adivinhava o que ia acontecer na vida da pessoa, com isso ela gerava lucro para alguns homens poderosos da cidade de Filipos. O lucro era repartido e assim movimentava o comércio, e o trono de Satanás estava estabelecido naquela cidade. Parece que aquela mulher comandava e regimentava aquele lugar. Eu me lembro de uma certa notícia que eu li alguns anos atrás em uma revista Veja, mais ou menos no ano 2005, 2006. E naquela revista trazia uma matéria de uma cidade no interior de São Paulo, aonde dentro de uma casa feita de tábua, lá no meio do mato, aglomerava-se um grande número de pessoas. Caravanas das cidades grandes de São Paulo formavam ônibus e ônibus e desciam para aquela pequena cidade, para aquela casa no meio do mato, porque ali havia uma mulher, uma senhora já avançada em idade, que trazia cura para as pessoas que ali iam, mas não era curas provenientes de Deus, ela curava pelo poder do inimigo. Ela furava as pessoas com agulhas, benzia as pessoas, e a casa dela era uma casa lotada, repleta de pessoas. Aí quando eu li, foi onde eu percebi que na cidade de Filipos funcionava mais ou menos assim. As pessoas seguiam aquela mulher aonde ela ia. Aonde ela estava, a multidão se afluía para ver a artimanha de Satanás na vida daquela jovem possessa por demônios. E agora Paulo sai da casa de Lídia e vai para o lugar da oração. Se você ler o texto, diz assim: e saindo nós ao lugar da oração, uma jovem pitonisa começou a nos perseguir. Sempre quando você se dedica à prática da oração, o reino das trevas se levantam para querer te impedir, para querer parar o seu caminho. E a Bíblia diz que aquela jovem começou a perseguir a Paulo e os seus companheiros, dizendo em voz alta: estes homens que estão na nossa cidade vieram nos anunciar o caminho da salvação. E isto durou por alguns dias. Mas a Bíblia diz que em um desses dias, o espírito de Paulo ficou perturbado, porque Paulo
Paulo sabia que o que estava na boca dela não provinha de Deus, provinha do reino das trevas. A Bíblia diz que um dia Paulo, com seu espírito perturbado, virou-se para aquela jovem e disse: espírito maligno, em nome de Jesus, o Nazareno, saia dela. E na mesma hora a jovem ficou liberta. Porque a autoridade no nome de Jesus contra os espíritos malignos. O nome de Jesus é poderoso para trazer libertação. Aquilo que as comunidades terapêuticas não podem fazer, a psicologia não pode fazer, a religião não pode fazer, Jesus, ele chega com autoridade e faz. Jesus chega com autoridade e liberta. Lembra do gadareno, possuído por uma legião de demônios? A Bíblia diz que ninguém podia o amansar, era amarrado com cadeias, era amarrado com grilhões, mas ele despedaçava, fazia tudo em migalha. Mas um dia ele se deparou com o príncipe de Israel, com aquele que tem autoridade no céu e na terra. Quando ele olhou para Jesus, ele já foi logo dobrando o joelho, dizendo: que tenho contigo, Jesus Nazareno, filho do Deus Altíssimo. Ele tem autoridade para libertar. Quem crê na autoridade do nome dele, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu não sei se na sua casa, na sua família, nos seus entes queridos tem alguém que precisa de libertação, mas Jesus é poderoso para ir lá, para libertar, para tirar das prisões, das cadeias de Satanás. Ele tem poder para libertar. Existem pessoas aqui esta noite que estão presas espiritualmente, presas em cadeias espirituais, mas através do nome de Jesus você vai receber a libertação esta noite. Eu já contei uma vez aqui na sede, quando eu estava cooperando ali na cidade do Ceará, na cidade de Iguatu, juntamente com o pastor Lázaro, que está ali no campo de Sorriso. Na época ele era do campo de Sinop e estava como missionário lá. E no domingo, quando nós estávamos almoçando, pastor Luiz, no almoço, um rapaz que havia aceitado Jesus no sábado à noite, ele estava ali na mesa juntamente conosco, ele com a sua esposa e o seu filho. E no almoço ele disse as seguintes palavras: olha, ontem à noite, quando você estava convidando para vir aceitar a Jesus, eu estava lá no último banco, eu queria vir. Quando você falou, levanta a mão e vem aqui na frente, eu senti que algo prendeu as minhas pernas. Ele disse isso com suas próprias palavras. Eu senti que alguma coisa segurou as minhas pernas e os meus braços, que eu não conseguia levantar a minha mão para ir lá na frente aceitar a Jesus. Mas quando o Senhor fez aquela oração declarando libertação, aleluia, eu senti que uma pessoa veio, colocou as mãos nos meus ombros e disse: você quer ir lá na frente aceitar a Jesus? Quando aquela pessoa colocou as mãos nos meus ombros, eu senti que aquelas cadeias foram despedaçadas e eu recebi força e aceitei a Jesus. Aleluia, este nome é poderoso para trazer libertação. Só quem crê neste nome, levanta a sua mão mais uma vez e adore a Ele esta noite. Nós já vamos encerrar, eu vou até 8h25. A Bíblia diz que o nome de Jesus, ele é garantia de curas, conforme foi dito aqui esta noite. A igreja primitiva foi uma igreja que vivenciou milagres, porque eles colocaram em prática a autoridade do nome de Jesus. Quando eles receberam esta ordem de Marcos 16, foi uma ordem, conforme o pastor Luiz disse, delegada, conferida, outorgada por Jesus. Jesus disse para eles: em meu
meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. Então eles atentaram para esta ordem e colocaram em prática em Atos dos Apóstolos. A maior preocupação dos sacerdotes que perseguiram a igreja e de todo o Império Romano, pastor, era por causa do nome. Porque eles prendiam os apóstolos e diziam o quê? Não queremos que vocês falem neste nome. Porque o nome de Jesus estava causando alvoroço. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, e eles diziam: param de falar neste nome. No capítulo 3 está lá João e Pedro subindo para o templo à hora nona, às 3 horas da tarde. A história diz que todos os dias ali na porta do templo, na porta formosa, era colocado um paralítico para pedir esmola aos que passavam. Todos os dias ele era colocado ali, recebia esmola dos que passavam, mas o seu milagre, aquilo que proporcionaria cura para o seu corpo, ainda não havia chegado. Ninguém podia fazer nada por ele. Mas agora está subindo 2 homens diferentes, a hora da oração. E quando Pedro e João estão subindo, aquele paralítico olhou para aqueles homens, e a Bíblia diz, esperando receber alguma coisa. Dá uma esmola. Eu preciso de uma esmola. O mundo aí fora está pedindo esmola, estão à procura de esmola, mas a igreja tem o nome de Jesus para oferecer. Você tem o nome de Jesus para oferecer para alguém que está pedindo lá fora. Pedro disse: olhe para nós. Aquele homem olhou esperando receber alguma coisa. Pedro disse para ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, o que é que vocês têm? Nós temos autoridade no nome dele. Levanta e anda em nome de Jesus. E estendendo a mão, colocou o paralítico de pé, porque há autoridade no nome de Jesus. Não há enfermidade que resiste à autoridade deste nome. Aleluia. Eu não sei qual é a enfermidade que está assolando a sua casa, assolando a sua vida, tirando as suas noites de sono. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela pode ser banida hoje de dentro do teu lar, porque o nome de Jesus está entrando em ação para trazer evidência a este milagre que você precisa esta noite. Quem crê glorifica o nome de Jesus. Eu me recordo que no ano de 2011, 2012, eu estava cooperando em um lugar chamado Manso. Quantos aqui já ouviram falar da barragem do Manso? É distrito de Chapada dos Guimarães. Tem alguns irmãos aqui da cidade que conhecem. A esposa do irmão Marquinhos, a irmã Marinete, é lá daquela época, eu lembro dela de lá. Pai da Bruna ali, que era do Imperial, o irmão que é tesoureiro, lá no Vida Nova, ele também era daquela região. E eu fui ali a convite do pastor daquele lugar para cooperar algum tempo com ele. Eu e o evangelista Israel, que hoje está aqui na cidade de Colíder. E nós fomos um dia, acabando o culto, a igreja era no meio do mato, literalmente, irmãos, no meio do mato. Da vila que nós morávamos até a igreja era 3,5 quilômetros, a pé, não havia energia. O que trazia clareza era somente a luz da lua e das estrelas. E se você tivesse uma lanterna para andar no meio do mato. Primeira vez que eu cheguei ali, eu olhei para o pastor e disse: mas da onde que vem o povo?
não tinha casa perto, não tinha nada. Ele falou: espera anoitecer. Quando chegou a noite, você só via as lanterninhas no meio do mato, e a igreja enchia, e os irmãos davam glória a Deus. Um dia acabou o culto, um dos alunos da escola ali, chamado Lucas, chegou lá na igreja desesperado. O pastor não estava lá naquela ocasião, o pastor Vanderlino. Ele disse: a minha mãe está enferma lá em casa, já tem uma semana que ela não anda, e nós queremos que vocês vão lá para orar por ela. Onde ela está? Está lá em casa, uma semana sem andar. E uma mulher em casa sem fazer as coisas não andam bem. Porque quem mais toma parte desses afazeres cotidianos dentro de casa é a mulher. E tem mulher, quando fica doente, o marido também cai enfermo. Então aquela mulher estava acamada já uma semana com fortes dores nas pernas. Mas a igreja foi lá, debaixo da autoridade do nome de Jesus. O evangelista Israel, nós chegamos lá na casa, ele disse: aonde ela está? Está lá dentro do quarto, podemos ir lá? Vamos lá. Eu fiquei de um lado da cama, ele ficou do outro. Ele pegou em uma mão dela, ele falou: Nicodemos, pega na outra mão. Outros irmãos estavam ali, e ele fez uma oração, aquela oração de autoridade. O céu desceu sobre aquele quarto, e ele disse: em nome de Jesus, você vai levantar e você vai fazer os seus afazeres, porque a cura está chegando para a senhora aqui hoje. A senhora crê? Ela disse: creio. Ele pegou na mão dela e colocou ela de pé, e ela que não andava há uma semana, ela começou a andar, dizendo: eu estou curada, eu estou curada. É este Jesus que cura, é esta garantia que nós temos no nome de Jesus. Ele é poderoso, e Ele está aqui esta noite para proporcionar cura. Pode orar? Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Você que crê na autoridade do nome de Jesus. Alabassuri me calamandaraia. É uma palavra simples, irmão, mas é uma palavra com autoridade. É uma palavra com poder e autoridade, porque eu estou falando sobre o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus também é garantia de salvação. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão ali em Atos dos Apóstolos capítulo 3, mais precisamente no versículo de número 12, ele disse: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através do nome de Jesus você alcança a salvação. Nenhum homem que passou por esta terra pode proporcionar esta benevolência ao homem, à criatura, a não ser Jesus Cristo. Por aqui passou Maomé, criou a religião islâmica, mas Maomé não proporciona salvação. Por aqui passou Joseph Smith, criou a religião dos Mormons, mas ele não pode proporcionar salvação. Por aqui passou Buda, criou a religião budista, mas ele não pode proporcionar a salvação. Mahatma Gandhi, o grande indiano, pai dos hindus, não pode proporcionar a salvação. Mas por aqui pela terra também passou um lá na região da Palestina. Não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é ele? É Jesus. Buda morreu, e se você for lá no túmulo dele, você vai ver em letras garrafais dizendo: jaz aqui os restos mortais de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé, lá você vai ver escrito: jaz aqui os restos mortais de Maomé. Se você for ao túmulo de
Joseph Smith, você vai ver a frase dizendo: jaz aqui os restos mortais de Maomé, mas se você for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, até hoje a frase está lá estampada: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Só quem crê no nome de Jesus levanta a mão e adore o nome dele, porque ele está presente aqui esta noite. Ele não está mais no madeiro, ele não está no sepulcro, ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Pode cantar. Alabassuri calamandarai. A igreja, levante a mão. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus aqui esta noite? Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Venha aqui na frente para nós orarmos por você. Você que está desviado, você que está desviada, você que quer receber Jesus como Salvador da tua vida, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Aonde está você? A primeira vida para Jesus aqui está. Está reconciliando? Glória a Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? A melhor decisão é voltar para a casa do Pai. Aonde está a segunda vida para Jesus esta noite? Já começou o ano bem, viu, meu irmão? Você já começou o ano bem. A melhor decisão que você fez esta noite. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aonde está a segunda vida para Jesus? Aonde está a segunda vida para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A autoridade no nome de Jesus. Ouça este louvor e vai glorificando o nome dele, vai adorando o nome dele. Amor maior que o meu. Nós já iremos orar por esta vida. Nada. Mas se você puder fechar os teus olhos por um minuto pro nome dele, porque ele merece. Oh, quão maravilhoso é. Diga que o nome dele é maravilhoso. Diga que o nome dele é grande. Diga que ele é o príncipe da paz. Diga que ele é o Deus forte. Diga que ele é maravilhoso esta noite. Oh, quão maravilhoso é. Se tiver mais alguém para Jesus, venha. Se tiver mais alguém para Jesus, aproveite a oportunidade hoje. Nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós pregamos a tua palavra na orientação do teu Espírito Santo, glorificando e exaltando este excelso nome, o nome de Jesus que está acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda enfermidade, acima de tudo aquilo que classifica nome no céu, na terra e embaixo da terra. É diante do nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui esta noite. E é através deste poderoso nome que nós oramos nesta noite, crendo que o Senhor é poderoso para libertar, crendo que o Senhor é poderoso para curar, crendo que o Senhor é poderoso para dar autoridade, crendo que o Senhor justifica através do nome de Jesus, crendo que o Senhor proporciona salvação através do nome de Jesus. E aqui diante do teu altar está esta vida reconciliando contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os seus pecados, pedimos que o Senhor liberte-o de todo mal. E um pedido eu te faço, Senhor: coloque no coração deste moço o desejo de nunca se ausentar da tua casa, e que ele esteja para sempre em teus átrios. Neste momento, mais uma vez, nós oramos pela tua igreja, declarando e
ministrando a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, seja abençoado. Quem crê, faz barulho de glória para adorar ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Pastor Luiz, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia.